lei da conservação das massas foi proposta por Lavoisier no final do século XVIII. Essa lei estabelece a relação entre a massa de reagentes e produtos. De fato, há uma relação muito estreita entre a metodologia científica e os achados feitos por Lavoisier. Em essência, o que é dito nessa lei é que não há perdas ou ganhos de massa durante uma reação química. De maneira formal, nós podemos ler a lei da conservação das massas como a massa total de matéria presente após uma reação química é a mesma que antes da reação. Nós podemos ilustrar essa lógica a partir do seguinte exemplo. Imaginem que aqui nós temos uma vidraria onde dois reagentes, representados aqui por essa região vermelha e verde, são misturados. De posse do conhecimento das massas antes da reação e considerando o sistema fechado, após a reação se processar, a massa é exatamente a mesma. Então, vejamos alguns dados obtidos pelo próprio Lavoisier, em que a reação entre carbono e oxigênio foi feita, originando o que na época ele chamava de ácido carbônico. Nesse primeiro caso, nós temos aqui uma determinada massa de carbono, no caso 1 grama, 2,66 gramas de oxigênio, o que dá 3,66 gramas. Reparem que a massa antes dos reagentes e a massa após a reação, ou seja, a massa dos produtos, ou nesse caso de um produto, é exatamente a mesma, 3,66 e 3,66. Em outro exemplo, uma massa diferente dessas espécies, um outro composto, designado por Lavoisier como óxido carbono, mas também originado da reação entre carbono e oxigênio, segue o mesmo comportamento, ou seja, você tem uma mesma massa de reagentes e uma mesma massa de produto. 2,66 gramas correspondente à mistura de carbono e oxigênio e 2,66 gramas correspondendo à massa total. Mas agora vamos observar algumas aplicações ou algumas implicações práticas do uso da lei da conservação das massas. Vejamos esse exemplo, onde nós temos a reação entre oxigênio e hidrogênio. Aqui são colocadas massas pré-definidas desses dois compostos, totalizando 12 gramas. Após a reação se processar, é verificado a formação de 11,26 gramas de água. Portanto, os reagentes não foram completamente convertidos a produtos. Porém, quando nós observamos a massa total do sistema reacional após a reação, nós verificamos que essa massa corresponde a 12 gramas, portanto, a mesma massa dos reagentes. Logo, concluímos que a lei da conservação das massas, como esperado, é satisfeito aqui nesse exemplo. Além disso, algumas perguntas podem ser feitas. Por exemplo, qual a massa de hidrogênio que de fato reagiu? Esse cálculo pode ser feito de forma simples, porque para isso basta nós subtrairmos da massa total de hidrogênio inicialmente presente aquela massa que sobrou. Então, 2 gramas menos 0,74 gramas equivale a 1,26 gramas. Logo, essa foi a massa de hidrogênio que reagiu efetivamente com 10 gramas de oxigênio, o que obviamente vai formar precisamente 11,26 gramas de água. Outro exemplo interessante é a reação entre o ferro e o oxigênio, só que nesse caso aqui, nós não sabemos qual a massa de oxigênio. Esse é um caso típico em que o ferro pode ser posto com excesso do outro reagente, nesse caso, excesso de oxigênio. Nós observamos no final a formação de uma determinada massa de óxido de ferro, e essa massa corresponde à soma do ferro inicialmente presente com o oxigênio que reagiu. Por que aqui nós podemos afirmar que a massa do ferro está totalmente contida aqui nesse produto? Porque quando nós verificamos a massa de ferro, após a reação se completar, esse valor é zero. Portanto, todos os 5 gramas de ferro foram convertidos a óxido de ferro, totalizando essa massa. A diferença, obviamente, corresponde ao oxigênio. Então, a forma de calcular a massa do oxigênio que reagiu é subtrair da massa total os 5 gramas inicialmente de ferro, o que nos dá 2,15 gramas de oxigênio. Muitas vezes é conveniente nós apresentarmos as ligações químicas por meio de algumas ilustrações. Nós podemos imaginar uma situação em que elementos representados aqui por essas esferas coloridas em azul reagem com esses outros elementos para originar compostos. Se nós considerarmos que no primeiro caso se tratam de átomos de um elemento que aqui nós vamos chamar de A e no segundo caso de B, a combinação desses átomos vai gerar os compostos. Tudo bem, é uma abordagem bastante simples, mas é importante que nós consigamos entender que
É a partir dessa simplicidade, dessa lógica da fundamentação, ou das unidades fundamentais, que como nós vamos ver adiante, é bem próxima, é bem de acordo do, do que é trazido por Dalton no seu modelo atômico, que foi de fato o primeiro modelo atômico proposto, nos ajuda a entender sistemas muito mais complexos. Logo, é fundamental que nós tenhamos bastante atenção nesses casos. Então, vamos ver como é que a gente aborda isso de forma quantitativa. Nesse primeiro caso aqui, nós temos 10 átomos de A que interagem com 5 átomos de B. Reparem que são formados 5 moléculas de um composto que contém elementos A e B. Mas nesses compostos, nesses 5 compostos, nós observamos que estão contidos 10 átomos de A e 5 átomos de B. Ou seja, de acordo com o que a gente tinha inicialmente aqui nos reagentes.